Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Jailton Ferreira do Mato para o Mundo e hoje eu quero trazer para vocês um tema que muitas pessoas me perguntam: Jailton, qual que é o visto mais fácil? Americano ou canadense? Quem sabe você, assim como eu, tem o objetivo de conhecer o maior número de países possível e você tem essa dúvida: poxa, como que eu vou conseguir ir para o Canadá, ir para os Estados Unidos? Será que é difícil? Será que é caro? Então, hoje eu quero trazer para vocês, baseado no pouco do conhecimento que eu tenho, algumas informações que eu creio que vai ser relevante para cada um de vocês que me acompanham aqui no canal. Então, antes de eu começar falando para vocês, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, me ajuda a chegar aos 1.000 inscritos, né? Eu desde já agradeço a cada um de vocês que se inscreveram, né? Há um mês atrás o meu canal estava com 70 inscritos, agora eu já estou com 327 inscritos. Então agradeço a cada um de vocês que já se inscreveram. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com outras pessoas para que também eles possam ter o conhecimento que vocês estão tendo aqui de graça. Então seria uma forma de retribuir se inscrevendo no meu canal. Então vamos lá, galera. O que é que acontece? O visto americano, diferente do visto canadense, você precisa comparecer em uma entrevista diante de um agente consular, como eu já falei até no meu último vídeo, quando eu tinha o visto aprovado, que você precisa ir nessa entrevista e lá ele vai te fazer perguntas que você colocou na DS-160, que é o formulário onde você colocou ali todas as suas informações. Ele vai te fazer perguntas baseadas no que você colocou ali. Já o visto canadense, você não precisa comparecer a uma entrevista. O que é que acontece? Você vai preencher o seu formulário também, do mesmo jeito, e você vai ficar aguardando a resposta, se vai ser aprovado ou não. O visto americano, há um tempo atrás, ele levava em torno aí de... Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, que foi logo no início da pandemia, que eu dei entrada, eu esperei mais ou menos, eu acho que uns 9 meses para fazer a entrevista. Aí depois o tempo foi cair na segunda tentativa, eu já levei ali uns 6 meses para conseguir fazer a entrevista. E dessa última vez, eu tive que esperar apenas 49 dias do dia que eu dei entrada até o dia da minha entrevista. E aí o que acontece? Já o visto canadense, ele também não é demorado. Ele vai ali em torno de 150, 140 dias. Algumas pessoas, já vi casos de pessoas com 80, 90 dias, eles já respondem se foi negado, se foi aprovado. Em alguns casos, eles vão te mandar um e-mail solicitando que você envie mais documentos, entendeu? Quem sabe de comprovação. E eu peguei algumas informações referente ao visto canadense que, de alguma forma, eu creio que eles sejam, por um lado, um pouco mais fácil. Mas, por outro lado, eu acho ele um pouco mais difícil. Por que eu acho que, por um lado, ele é mais fácil? Porque, além de você não precisar comparecer em uma entrevista, de acordo com os vídeos que eu já assisti, algumas pessoas que eu já conversei, alguns despachantes, é que se você está com tudo legalzinho, comprovante bancário, imposto de renda, tudo certinho, praticamente é 90% de chance de aprovação. Eles não vão te negar. Já o visto americano, você pode estar com tudo certinho, você pode estar com toda a documentação e mesmo assim o agente não ir com a tua cara ou tu responder de alguma forma que soe para ele que você está mentindo, mesmo você estando falando toda a verdade, ele vai te negar. Já por um outro lado, algumas vantagens que eu acho por visto americano em relação ao Canadá é que é o seguinte: como você só envia os documentos e eles vão avaliar toda a tua documentação, se vai aprovar ou não o teu visto, se ele pode ir lá concluir que vai negar o visto para você, você foi negado. Já o visto americano, como tem uma entrevista presencial, ele pode ter alguma dúvida e pode te perguntar, pode solicitar algum documento ali na hora, você pode explicar alguma situação. Então, eu creio que por esse lado, tem esse lado um pouco positivo, que é o fato de você poder se explicar, você poder ali dar documento na hora. Algumas diferenças também em relação aos valores. Tanto o visto americano quanto o visto canadense, eles custam $185, mas algumas pessoas não sabem que o dólar americano ele não tem o mesmo valor do dólar canadense.
O dólar americano, ele está em torno aí de R$ 4,95, R$ 5 reais. Eu não olhei a cotação de hoje. E já o canadense, ele vai estar ali em torno de R$ 3,90, R$ 3,95. Acho que não passa muito de R$ 4 reais. Então, vai dar alguma diferença. Hoje eu fiz aqui, não, mesmo não tendo olhado, mas eu fiz uma pesquisa. E hoje, no dia de hoje, se você for solicitar o visto canadense, você vai ter que pagar R$ 100 reais, que é a parte do formulário, a aplicação do visto, mais 85, que é a biometria. Então, o total vai dar US$ 185 canadenses, que vai dar R$ 674 reais. Já o visto americano, ele também, como eu falei, custa US$ 185, porém, ele vai dar R$ 995,24. Então, nós vemos que existe alguma diferença. Porém, eu achei um pouco mais complicada também a aplicação do visto canadense, porque se você não fizer sozinho, eu achei poucas informações a respeito do visto canadense, e até para você conseguir um despachante, para você pagar para alguém fazer, eu comecei a fazer com um despachante. Como eu falei hoje, eu não preciso do visto canadense porque eu tenho o visto americano, então eu preciso só aplicar. Se você também está me assistindo e você tem o visto americano, você não precisa aplicar o visto canadense, você vai só aplicar o ETA, você vai preencher um formulário, você vai pagar apenas US$ 7, que vai dar em torno aí de R$ 29,80, então é um valor assim muito baixo. Só que o que acontece? Se você tem o visto americano, você consegue entrar no Canadá. Se você tem o visto canadense, você não consegue entrar nos Estados Unidos. Então, o visto americano vai servir para o Canadá, mas o Canadá não vai servir para os Estados Unidos. Ou seja, então eu diria que o visto americano, ele tem essa vantagem. Se você é uma pessoa que você tem vínculos suficiente aqui no Brasil, tanto para um quanto para outro, você vai ter que ter vínculo, porque não tem como ninguém viajar sem dinheiro. A última vez que eu viajei para a Europa, eu gastei em torno de R$ 7.000, foi uma viagem bem econômica mesmo, gastando bem pouco. Então, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, eles querem saber se você tem condição de custear uma viagem. Ah, mas eu ganho R$ 2.000 e eu quero ir para o Canadá. Dá para ir? Não dá para ir, depende. Por quê? Quando eu estava aplicando o visto canadense, o despachante falou para mim o seguinte, falou, cara, eles pedem comprovação em conta bancária, que é em torno de R$ 17.000. Então, foi um dos motivos de eu não querer aplicar para o visto canadense. Eu paguei a taxa para o despachante, mas eu não quis tentar porque eles vão pedir essa comprovação na sua conta. Eu já vi pessoas que falaram que aplicaram o visto para o Canadá, não tinha dinheiro em conta e conseguiu ser aprovado. Um outro lado também é que você tem que fazer declaração juramentada. Eu estava assistindo um vídeo de um rapaz, inclusive ele é aqui bem pertinho de mim, de Itapecerica, que ele foi para o Canadá, e ele falou que ele gastou só para fazer essa declaração juramentada, as traduções. Tem pessoas que faz, tem pessoas que não faz. Ele gastou R$ 1.200. Então, 1.200 mais as taxas, mais tudo que ele pagou, parece que a assessoria, ele falou que ele gastou em torno de R$ 1.800. Então, para mim, eu já não aplicaria o visto canadense assim, se fosse para mim fazer as traduções. É obrigatório fazer as traduções? Não é obrigatório. Mas possa que, de alguma forma, como ele falou, que soa para o agente consular que vai avaliar o teu caso com um pouquinho, sei lá, passa um pouco mais de credibilidade, entendeu? Mas eu preferi aplicar, ao invés de tentar o canadense, tentar logo o americano, porque eu não ia precisar de mais um visto. Então, se eu tivesse o canadense, eu ia ter que fazer todo o processo de novo, eu ia para o Canadá, lógico, eu ia ganhar um carimbo, tal, ia voltar, tal, ia ser mais fácil para o americano, mas, ou seja, eu ia pagar dois valores, é um pouco mais complicado. Eu acho que o americano também, ele é um pouco mais fácil para você fazer sozinho. Eu contratei um despachante porque já tinha sido negado 2 vezes, mas você pode fazer sozinho porque você consegue traduzir a página, entendeu? Então, mas já o canadense eu achei muito complicado, entendeu? Eu vi um rapaz também que ele falou que achou complicado, ele tentou fazer sozinho, ele não conseguiu, mas eu sei que é possível, galera. Então, o que eu diria, a minha humilde opinião, o visto americano, ele é mais difícil porque se o agente consular não for com a tua cara vai te negar. Já o canadense é mais fácil porque não tem a entrevista, mas por um outro lado, você tem essa questão de ele não conseguir, quem sabe, ter alguma dúvida, aí vai mandar e-mail para você, solicitar o documento, aí tem essa questão das traduções. Então,
eu indicaria o visto americano. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele vai aplicar agora o visto americano, porque ele não quer tentar o canadense por essas questões de complicações. Um detalhe também que eu acho que é mais vantajoso o visto americano é que em 90% dos casos você vai preencher, você vai colocar que você é formado, quanto que você ganha, você vai colocar todas as suas informações. Mas quem sabe 90%, 95% dos casos, eles não vão te pedir nenhum documento. Inclusive, nas minhas 3 entrevistas, só na primeira que, na verdade, ele perguntou meu CNPJ, eu entendi que ele estava me perguntando, mas, na verdade, ele queria que eu desse o meu CNPJ. Foi a única vez. Na segunda, não pedi documento. Na terceira, agora que fui aprovado, também não pedi documento, entendeu? Por mais que você tenha que andar com a verdade, mas tem pessoas que gostam de mentir. Mas se você mentir e for algo que necessite de documento e ele não te pedir, você vai ser aprovado, porque eles não vão te pedir documento. Já o canadense, se você não apresentar documentação, possivelmente você vai ser negado. Então, galera, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo. Desejo para você boa sorte se você pretende tentar o visto canadense. Te desejo também boa sorte se você vai tentar o visto americano. E é isso. Procura aquilo que você vê que é mais acessível, que é mais fácil para você. E espero que em algum momento a gente se encontre em algum lugar, você fala assim, olha, Jair, eu sou inscrito no seu canal, assisti seus vídeos e tal, em alguma dessas viagens aí pelo mundo, beleza?